Boa tarde, retomando a nossa live. Caiu, mas nós já vamos entrar todas novamente e retomar aquilo que a gente estava falando. As meninas já vão. Às vezes, até quando a gente quer falar algo tão importante e tão bom, do nada derrubam a gente, não é mesmo? Alguém derrubou a gente? Do nada, vocês sumiram. Às vezes acontece Vamos quando dar o campo, quando o uma campo é pausa muito aqui. forte. Uhum. Até o pessoal entrar novamente, mas já aconteceu isso quando coloca, às vezes, alguma música, mas então o conteúdo aqui era forte, tá, Bia? O conteúdo é muito importante. Eu tava arrepiadinha aqui com você falando, ó, arrepiada. Mas é que eu acho que essa é uma das grandes questões, eu acho que, da humanidade hoje em dia, né? A gente olhar só para o lado negativo, porque quando alguém erra, a gente já vai aponta o dedo e a gente já julga e esquece de olhar que a essência é boa. Talvez ela estava tentando fazer de uma forma boa e deu algum problema, enfim. Então, é não esquecer desse lado bom de cada um, né? E eu acho que isso fortalece a nossa própria essência, né? Quando eu consigo olhar a essência do outro e tentar incentivar que ele pode mostrar que é seguro, ele mostrar a essência, que a gente vai meio que na contramão do mundo, né? O mundo está realmente nos moldando para que a gente somos todos iguais, tem que ser desse jeito, porque aqui é assim, né? E a gente está esquecendo dessa coisa única, né? Desse espírito único de cada um. Então, eu acho que lembrar que todo mundo tem uma parte boa, não tem só a parte ruim, né? Eu acho que porque também a gente não pode esquecer que da mesma maneira que a gente não consegue muitas vezes trazer a nossa essência por traumas, por dores, por ter sido podado na infância, né? As asas, o outro também aconteceu. É lembrar disso, né? É sermos mais gentis mesmo com a gente e com o outro, né? Porque é olhar para ele e saber que também ele carrega todo um sistema, as dores e tudo mais, né? Não esquecer disso e lembrar que todo mundo tem o seu lado positivo também. Não é só o negativo. Ou a gente faz a diferença, e isso falo que é fazer a diferença, que talvez a gente não enxergue o resultado, mas que as gerações futuras vão ver o resultado, vão colher os frutos. Mas a gente tem que começar com a gente. Porque o que acontece no mundo é que hoje, porque o mundo está o caos, porque fulano, ciclano, todo mundo faz assim, então não adianta nada eu fazer diferente. Adianta. E é isso que a gente tem que trazer muito sério dentro do nosso ser. Adianta sim. São pequenas atitudes, são pequenas gentilezas que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com os amigos, que faz a diferença no mundo, porque tudo é energia. E assim você vai contagiando. Você tem uma palavra que você falou hoje para uma pessoa, vai mudar alguma coisa dentro dele, da alma dele. E é isso que nós temos que abrir a nossa mente, expandir, né, essa consciência para esse grande, para este algo maior, e não ficar olhando muito para baixo e não ver as coisas, porque senão a gente vai ser dominado pela massa. E eu acho que não é isso que nós queremos, né? Todo mundo que assiste nós aqui, que nos acompanha, ninguém quer isso. Então nós temos que fazer essas pequenas coisas no nosso dia a dia, principalmente se conectar com a nossa essência novamente, né? O que eu acho também assim é que esse olhar para o outro, olhando para o outro com essa abertura, né? De realmente enxergar o outro, não de olhar o outro e o mundo comparando o que eu tenho, né? Ou a minha vida, como está, ou que eu tenho que me adequar àquilo de qualquer forma, tem que seguir aquilo que estão dizendo que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer, né? Esse questionar primeiro, se eu estou fazendo está ok, e se faz sentido para mim. E na hora que eu for olhar o outro, olhar com essa gentileza, né, com essa
forma diferente mesmo do que o mundo está dizendo, né? Que está tudo um caos. Mas as notícias que aparecem são do caos, né? A porcentagem de notícias que aparecem de coisas boas, acho que chega a 5%, se nem isso, em comparação. Porque se estabeleceu esse padrão, né? Que o que eu quero ver é tragédia, o que eu quero ver é notícia ruim, que isso aqui dá Ibope, Então, esse olhar, como a Bia falou, desse ambiente, que eu acho que faz muita diferença, né? Como você falou, saber escolher esses ambientes. E se eu vou num ambiente que talvez não me favoreça, mas eu sei a minha essência e eu vou estar ali com uma intenção de que eu realmente, como vocês falaram, eu vá contribuir naquele ambiente para que aquilo mude uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de lidar com as pessoas, né? Esteja ali com esse propósito, ou eu tenho que cuidar muito bem do que eu estou ouvindo, do que eu estou assistindo, das pessoas que estão convivendo comigo, porque elas podem ou realmente contribuir com a minha essência, ou elas podem realmente cada vez me afastar mais dela. Né? E eu acho que uma forma para a gente perceber essa questão do ambiente é quando você se sente à vontade para ser quem você é, né? Então, assim, isso é básico. Se você não se sente à vontade para falar, se você expressa alguma coisa e aquilo você já sente não. Então, esse sentir à vontade para ser quem você é uma grande pista, né? Para a gente estar em locais que nos façam bem. E porque o ambiente ele vai nos influenciar muito, tanto o ambiente de pessoas quanto o ambiente físico também, né? Ele vai nos ajudar a nos manter na essência ou não. E eu posso usar isso como ferramenta para me ajudar. Tanto pessoas que vão me estimular, como o ambiente físico que também vai me ajudar a me manter na minha essência, né? Que já falando um pouco do meu pilar, ele influencia muito, né? Então, eu posso ter coisas no meu ambiente que vão me lembrar da minha essência. Vão me lembrar quem eu sou. Que vai me impulsionar Vai para me mais, impulsionar, né? vai me lembrar quem eu sou, da onde que eu vim, para onde eu quero ir, né? São 3 âncoras. Aqui já são 3 coisas que fotos, né? Em 3 portas-retratos, pronto. E eu já olhar aquilo ali, toda vez eu me lembrar que aquilo, nossa, essa aqui é a Ivana, né? Essa aqui é da onde eu vim. Isso aqui é o que eu quero chegar, né? Isso aqui é o caminho que eu quero seguir. Então, aí já nos ajuda, como a Thaís falou lá bem no começo, né? Se conhecer e se manter na essência, a gente tem ferramentas, né? Para nos ajudar a se manter na essência. E a Ivana deu, assim, 3 dicas valiosas. Como que você se conhece? Fazendo perguntas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, onde eu quero estar, que tipo de ancestral você quer ser, para os seus filhos, seus netos, né? Então, às vezes, a gente olha o que falta ou o que não tá bom e não foca naquilo que a gente pode fazer de diferente. Porque talvez está faltando o quê? A conexão com a essência. A essência vem muito para quê? Para a amorosidade. A Bia estava falando disso. É despertar esse lado bom, esses sentimentos bons dentro de si. Então, perguntas eu acho que é fabuloso. Por exemplo, aqui é uma ambiência de 4 pessoas. Não quer dizer que a gente pensa igual em tudo. Não. Mas quer dizer que a minha opinião eu dou, é respeitada, e assim como a delas também, elas dão e todas respeitam. Assim como algo que eu falo pode virar uma chave ou fazer com que elas mudem, ou algo que elas falam, nossa, isso aqui realmente é uma crença dentro de mim, né, que eu ainda não tinha constatado, mas que eu posso mudar. Então, esse é o tipo, né, de ambiência que a gente tem que procurar. Porque cada uma traz a sua essência e, de certa forma, você impacta a vida do outro positivamente. O outro, é óbvio, que impacta a sua vida também. Então, uma das frases que eu também coloquei lá na copy, né? O que você faria se o mundo fosse acabar?
Ou se esse fosse o seu último dia. Talvez nessa resposta você se conecte também com a sua essência, porque daí a gente vai fazer o quê? Coisas que nos alegram, né? Que nos tragam prazer. Talvez você vai falar, eu te amo para quem mora na tua casa e você ainda não falou. Talvez você vai sair para passear num parque que você está adiando há tempo e não faz. Então, e a vida é efêmera mesmo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, ter esse tipo de indagação, porque senão a gente vive o quê? Na manada e no piloto automático. Porque falaram que é para fazer isso, porque é um padrão, como a Ivana trouxe, a Carol também, né? É um padrão que tem que ser. E eu vou, não, mas eu tô me desconectando. Então, se eu tô num local, que a Bia ainda falou, ela conseguiu, né? Acho que era Helena Galante, se eu não me engano, Bia. Ela conseguiu influenciar o ambiente dela. Mas temos que estar o quê? Muito bem posicionadas e mantidas na essência, para que o outro não tire você de lá. E isso vem com muito autoconhecimento. Não, é delicioso, porque você escuta, a pessoa ela fala rindo, sorrindo o tempo inteiro. É gostoso ouvir a pessoa, sabe? É prazeroso ouvir. Então, é uma linha tênue que a gente tem que perceber nos lugares que a gente frequenta. Fazendo perguntas. E daí, que tipo de ancestral, volto a falar, você quer ser? Que tipo de legado você está deixando? Porque a Carol falou, né? Muitas coisas, isso aí a gente viu num trecho também, né? Muitas coisas nós não vamos colher. Não. Serão nossos filhos, netos ou bisnetos. Mas também nós estamos colhendo muitas coisas que os nossos pais, avós, bisavós e tataravós plantaram. Exato. Então também Exato. não pode ficar só ali. Eu tô aqui e não colho nada. Não, você está colhendo. E você está plantando algo tão profundo, tão bonito, que ele vai florescer, sei lá, daqui 50, 100 anos você não vai estar aqui. Mas, de certa forma, o seu DNA vai estar. Porque ele é passado também, de forma genética e transgeracional e tudo mais. Então, o que você está plantando? Também os projetos da gente, né? O que a gente faz aqui, né? Posso não ter o resultado que eu espero, né? Essa que é a questão, né? Aí entra a questão do eu com o ego, né? Aí tenho que ter certos resultados, eu quero isso, eu quero aquilo. E, na verdade, o servir, quando nós falamos de servir e falamos de essência, é o entregar. E não esperar esse resultado. Esse resultado, ele já existe, entendeu? A gente pode não enxergar, mas ele existe. Ele impacta pessoas. Quantas? Não sei. Mas o grande, o plano maior sabe de tudo isso. Por isso que cada ser é único, cada entrega é única, cada fala minha aqui é única, como de cada um de vocês, como cada um de vocês que estão escutando, é único. Né? Ninguém vai fazer igual. Pode até tentar, mas não consegue. E é isso que nós temos que começar a integrar isso no nosso ser. Somos únicos. Não adianta querer imitar o outro ou querer ser outras pessoas, porque não vai dar certo. Né? Onde tem o bendito do transtorno de imagem, onde a gente se perde muito. Principalmente os nossos filhos e adolescentes que estão se perdendo por causa desse transtorno de imagem. Mas quem que eles vão seguir? Se o pai ou a mãe, né? Vamos falar da mãe. Se eu não fizer a minha parte, a minha filha não vai entender. Aí você pode até falar qualquer coisa e ela fala assim, mas você faz isso, né? E é onde a gente quebra a cara. Então começa pela gente, que automaticamente a gente vai passando para as gerações futuras, que é para os filhos, depois vem para os netos e assim vai. Começa com a gente, começa com eu, né? Com cada um, a sua autodescoberta, e assim você vai aprendendo a viver da sua essência, o que faz sentido para você, que é quando a Thaís fala, né? Se o mundo acabasse hoje, né? Se você fosse morrer, o que você faria? Você vai fazer o que faz sentido para você. Talvez você não vai fazer nada. Você vai sentar ali e vai falar, então tá, né? Tá tudo bem. Outros vão entrar em pânico. Por quê? Porque não aceitaram a morte ainda. E a morte é só uma passagem, entendeu? Do corpo físico para o corpo espiritual. E tá tudo bem. Então são muitas coisas que nós precisamos olhar com muito carinho, um pouco rápido, mas dentro do tempo de cada um. Mas nós precisamos buscar isso, porque isso traz paz. Traz paz de espírito. Traz paz de consciência. A gente começa a ficar com o mental mais desacelerado. A gente desacelera da vida. Quando que eu percebo que estou fora do meu lugar? Quando eu estou acelerada.
Eu não quero viver uma vida acelerada. Isso já é meu. Eu quero ter calma. Calma para comer, calma para levar a filha na escola. Não quero correria, não quero acordar correndo. Não, isso aqui é uma coisa que eu descobri em mim que é essencial para minha vida. Faz parte da minha essência. Então, quando que eu tô fora da minha essência? Quando eu tô acelerada. Quando eu já percebo que não tô dormindo direito, que eu tô acordando assustada, quando as coisas não estão... Tá acelerado, tudo tá correndo. Opa, para tudo, não é assim que eu quero viver. Aí eu tenho que parar, respirar, meditar, rever o que tá na desordem aí, o que tá acontecendo, para mim voltar de novo pro meu centro. E para vocês, o que vocês percebem quando vocês saem fora do lugar da essência de vocês? Quem vai falar primeiro? Eu? Geralmente é quem pergunta, né? Tudo certo. Você tá vendo o que acontece, hein, gente? Isso aqui é vida real, adoro. Carol jogou uma pergunta aqui, todo mundo, opa, né? Gelou, né? E É, agora, o que eu respondo? Eu não sei. agora. Tá tudo bem se não souber. Mas é uma questão Não, que a gente começa a se mas perguntar é para descobrir. ótimo isso, sabe, Carol? Respondendo aqui, eu acho que é uma pergunta que requer um pensamento, uma análise mais profunda. Mas para mim é essa estafa, esse negócio quando parece que está amarrado, parece que você passa o dia e você não fez nada. E não é porque tinha um monte de coisa, é porque você está fora da essência. Porque quando você está na essência, pelo menos para mim, tem ali a agenda, eu consigo cumprir a agenda, parece que sobrou hora do dia. Tá gostoso. Tá leve. Para mim é quando tá leve, fluido, fluir, né? Então, foge o que, opa, tô fazendo coisa que não cabe a mim, não soube me posicionar, tô querendo agradar, tô com medo do que, tô fugindo da minha essência. Porque a essência também é você aprender a se posicionar. A Carol falou lá no início, na outra live, que já caiu. Vamos tentar publicar as duas, tá? É o objetivo, pelo menos. Mas é não saber dar limites, não falar, não saber dizer não, é querer agradar todo mundo. Daí você começa, às vezes, a se conectar, porque caramba, mas eu não queria ir naquele lugar. Ou, nossa, eu queria ir lá, então por que eu também não estou me posicionando? Não estou fazendo algo para isso, não estou agindo para tanto. Então, é esse tipo de pergunta, maravilhoso, Carol. Para mim é isso, é quando a vida flui leve e o dia passa com. E você? Eu vou falar. Para mim, quando a Carol fez a pergunta, a primeira resposta que me veio é quando eu fico irritada. Então, a irritação, para mim, é um sinal de que eu não estou fazendo, talvez, o que eu gostaria de fazer, e esses nãos que a gente vai dando. E, além disso, já conectado a isso, a Ivana trouxe uma fala da essência, né? Quando eu estou na minha essência, eu me abro para enxergar a essência do outro, tá? E quando eu enxergo a essência do outro, eu tiro a expectativa. Então eu olho para a Ivana querendo olhar a Ivana e não querendo que a Ivana seja o que eu acho que a Ivana tem que ser. Isso gera a expectativa em mim de que eu quero que ela se comporte, fale, faça o que eu gostaria, o que eu imaginei, o que eu criei de expectativa. Aí eu não estou enxergando a essência dela. E isso a Thaís trouxe, já linkando com o da Carol, desses sims e nãos que a gente às vezes não dá ou dá. E quando eu estou conectada da minha essência, eu não fico na expectativa de agradar o outro. Entendeu? Então eu tiro isso, eu tiro esse peso. Não, eu tenho que falar assim porque ela está esperando que eu vá ou faça ou fale aquilo que ela quer ouvir. Então quando eu tiro... senão eu vou magoar ela, ou senão, né, o que vai pensar se eu falar a verdade? Ou se eu não falar. Né? Aqui já é um sinal de que eu estou fugindo da minha essência. Porque se eu estou dizendo um sim ou não, ou fazendo qualquer coisa na expectativa de que o outro me aceite, de que não fique magoado, né? Já saiu. É mais um sinal. Mas para mim, da fala da Ivana, o mais importante é eu olhar para o outro sem a expectativa de que ele seja quem eu gostaria que ele fosse. Ou quem eu quero que ele seja. E talvez ele não é.
ou é ainda melhor, eu nem consegui ver isso. Então, acho que essa tua fala traz aí respostas e questionamentos se eu estou ou não na minha essência, ou eu estou vendo a essência do outro ou não também. Porque quando eu crio uma expectativa em cima do outro, eu não estou olhando a essência dele. Né? Eu estou esperando que ele supra ou responda algo em mim que não é dele. Então, eu acho que Muito bom, Bia. Já até anotei que essa frase realmente é muito profunda, né? Porque ela nos traz isso, assim, a essência para mim, quando eu não estou na minha essência, é quando eu estou incomodada, quando eu não consigo falar o que eu quero e me posicionar, como vocês falaram. Quando tá aqui, assim, tá muita historinha na minha cabeça, né? Assim, os macacos pulantes aqui na árvore, pra cá e pra lá, né? Dos pensamentos, assim. Quando eu não consigo... quando a intuição, ela foge de mim, assim, né? Quando eu não estou conectada no aqui e agora. Então, quando eu não... Porque quando esse conectar com aqui e agora, né? Que eu percebo o que está acontecendo, que é isso, se abrir, né? Eu percebo como eu estou e percebo o ambiente, percebo as pessoas, eu enxergo, né? E aí essa percepção, ela acontece né? De trás, de frente, de cima, de baixo, por cima, por todos os lados, né? E aí eu vou me conectar com a intuição, vou me conectar com o criativo, vou me conectar com o espiritual, vou me conectar, né? Com as pessoas que estão aqui. Então, eu acho que o que me desconecta é isso, quando eu tô muito mental, quando eu tô muito incomodada, quando vem ansiedade, vem, né? Isso tudo me tira do meu corpo, da minha aqui, né? Do aqui e agora, do sentir, de conseguir perceber pelos outros sentidos, né? Então, para mim, o mental, essa coisa, o estresse mental me traz ansiedade e me desconecta do meu sentir, da minha intuição, né? Então, claro, e aí quando eu estou em um lugar ou com pessoas que também me desconectam disso, que eu não tenho tranquilidade, eu não tenho, não me sinto à vontade, também me sinto retraída, né? Me desconecto da minha essência. Porque aí vem o que a Bia falou, né? Vou agradar, ou a Thaís já... tô aqui para agradar, tô aqui para cumprir uma coisa que tenho que cumprir, que eu não, para mim não faz mais sentido, eu não queria estar aqui. Então, essa possibilidade de ser quem eu sou em qualquer lugar, a qualquer momento, acho que é a grande questão, assim, o grande desafio, né? E busca constante para se manter. E já voltando um pouco, eu acho que a gente pode também dar pistas aqui de como se manter na essência, né? Como eu ia falar, tá porque falando como que a como gente se mantém? fora da essência. Percebe? Mas Você beleza, eu percebi que eu estou entende? fora, mas como eu volto para Como que eu puxo de volta, né? Como que eu me manter? faço, né? O mais rápido possível. Porque essa que é a grande questão também, né? Como a Thaís falou bem lá no começo. Eu vou sair, mas quando que eu... Vou sair mesmo, né? Porque eu vou estar influenciada, eu vou estar... Tem as minhas questões, mas como que eu volto o mais rápido possível para minha essência, né? Para mim, a conexão com a natureza, conexão com as coisas que eu gosto de fazer, dos meus momentos para mim, né, de descansar, de arte, de lazer, de natureza. Esses momentos que eu parece que assim, esses dias eu até postei, né? Horários inegociáveis, momentos inegociáveis. E eles estão sendo diários, assim, se possível, mais uma vez por dia. Para que aconteça mesmo, né? Para que eu não fique um tempão sem olhar para mim, sem olhar, sem fazer as minhas conexões, sem olhar para o meu espiritual, sem... Então, esse diário, mais de uma vez por dia, é muito importante. E aí, respondendo também o que você faria se um dia fosse acabar,
Ontem eu fui tomar banho de mar, não tinha tomado ainda. Pode Tá vendo? respirar. É sobre isso. É sobre isso. Eu acho que quando a gente está conectado com a essência, vem isso, ó. Vem a emoção. É muito maior. Vem é uma muito energia grande. muito grande, né? Você tá ali, é muito, muito, muito poderoso. Então foi isso. Esse sentir, é voltar a sentir como a Ivana, né? Tava lá, foi tomar o banho de mar, o primeiro banho de mar, talvez, dela no 2025, né? Sim. E olhar para a natureza com olhos de essência, com seus verdadeiros olhos, né? E olha para tudo aquilo. E quando a gente está assim conectado, gente, a gente chora. Eu choro o tempo inteiro quando eu entro para a natureza e resolvo me conectar ali, eu despenco, porque é grandioso demais. E é isso que nós precisamos voltar a sentir no corpo. Sabe, o ser humano precisa voltar a sentir as emoções, a sentir de estar vivo neste mundo. E como que a gente sente que a gente está vivo neste mundo? Quando a gente contempla a natureza, é contemplar a natureza. Um nascer, um pôr do sol, de estar ali fora, de olhar para as árvores, de observar os pássaros. Eu também, para mim, me conectar tem que sair natureza, não adianta. Isso é a minha essência, né? Arde sobre a natureza, com o fogo, né? Fazer uma fogueira, estar ali sentado na frente da fogueira, ficar observando o fogo, escutando os estalos da madeira queimando. E ali você vai deixando os pensamentos e, gente, começa a vir mil e umas ideias novas. Por quê? Porque você abriu espaço para o novo entrar. Novas ideias, novas coisas, ou simplesmente você descarrega às vezes. E essa questão ali, quando a gente está conectado com a nossa essência, porque nós somos o todo, e o todo está dentro de nós. Então, quando a gente conecta, é muito forte, né? É muito grandioso. Não tem como colocar em palavras. Por isso que a gente tem que falar que a gente precisa voltar a sentir. Porque é diferente você falar do que de você sentir. Muitas vezes a gente não tem palavras, a gente só sente. E grava aquilo no corpo, aquela sensação, aquela energia, aquele bem-estar da grandiosidade, de como tudo é lindo, né? E aí isso volta à esperança de um mundo melhor, a esperança de um ser humano melhorar, a esperança da nossa vida mudar. Isso reabastece a nossa chama, a nossa alma, a nossa essência novamente, né? Que acende novamente o fogo do nosso espírito sagrado que arde dentro de nós. Então, a conexão também, para mim, já respondendo a que a Ivana perguntou, né? Como voltar a trazê-la de volta, também. É conexão com a natureza, sim, muito. E assim, não precisa ser nada grandioso, tá? Eu vou aqui no meu jardim, agora eu tenho uma casa que tem um jardim. Isso foi uma cocriação, gente, de anos sonhando com uma casa que tivesse um jardim onde eu pudesse tocar meu tambor, né? Fazer o meu fogo sagrado, de estar ali junto com a natureza, observar. Os esquilos vêm até aqui na porta, a raposa, os pássaros. Então, assim, para mim isso é estar na essência. É viver assim. Se o mundo acabasse amanhã, eu tô feliz. Eu fico aqui em casa de boa. Tá tudo certo. Então, pode falar. Só para porque a gente falou realmente, né, sobre se perceber quando está fora, que eu acho que é um grande sinal, né, da gente notar, estamos fora da essência, cada uma trouxe uma coisa que percebe em si, né, e aí percebe no corpo, que acontece. A Carol falou sobre o sentir e esse estar atento. Eu tô irritada, mas eu tô irritada do quê? Né? Olhando aqui pro meu. E aí, estar atento a isso, porque senão passa o dia, você vai deitar irritada, você nem se tocou que você passou o dia irritada. Então, assim, estar atento a isso, perceber no momento que eu saio, e aí também é o tema da live, né? Como se conectar e como se manter nela. Então, aí, como que eu volto para essa minha essência e me mantenho, né? E aí, respondendo, para mim, é o meu momento de silêncio, tá?
talvez assim, por eu já há anos estar morando em apartamento, esse acesso à natureza, apesar de eu morar no meio da Amazônia, né? Esses momentos de conexão com a natureza são espaçados, eu falo, né? Não é a todo momento. Então, eu consegui criar, talvez por, né, necessidade, que no meu momento de volta para minha essência é no silêncio. E aí, no meu silêncio, sozinho, né? Sair um pouco dessa correria, do tumulto, desse monte de informação. Eu preciso... Respira agora no silêncio, no meu próprio silêncio, e aí já trazendo o que foi falado lá na outra live que caiu, dessa conexão com algo maior, dessa conexão com o espiritual que, opa, volta aqui um pouquinho, respira, silencia, silencia os pensamentos, silencia talvez essa agonia, essa ansiedade que a Ivana trouxe, essa coisa da correria, para daí eu conseguir voltar para minha essência e me manter em quem eu sou, o que eu quero, sem expectativas sobre filho, sobre mundo, sobre trabalho, volta para minha essência. Então, para mim, são realmente esses momentos de silêncio. Muito bem. E falando da expectativa, que a Bia falou uma coisa lá na outra fala, né? A expectativa sai do natural. E na outra live, a Bia falou, essência é ser natural. Logo, se você viver de expectativa dos outros, do mundo, das coisas, dos lugares, você vai sair do seu natural. Você vai sair da sua essência. Então, é você ir no seu lugar, na sua essência, e estar aberta a olhar ao do outro do jeito que ele realmente é, né? Com o jeito dele de ser qualidades, defeitos, ou como a Bia falou, às vezes a pessoa tem tão mais, né, para te entregar, mas você tá tão na expectativa de que eu tenho que falar isso para escutar aquilo, e isso é controle, né? Controle de tudo e todos. Então, deixar a expectativa. Eu queria complementar isso, por isso que eu falei. E a essência, para mim, é a natureza. Sim, às vezes a Ivana se emocionou, às vezes eu vou caminhar em volta do Parque do Engai, e às vezes eu choro. Acho que o povo pensa, nossa, coitado, não, eu tô assim, sabe? É eu e Deus. Eu olho assim, aquela natureza, porque também dentro do apartamento tá tudo tão lindo, tão abundante, tão maravilhoso, né? E ao mesmo tempo também eu olho as pessoas, eu falo, caramba, será que eles estão dando conta do quanto é maravilhosa essa natureza? O quanto eles podem sair de casa, caminhar e ter esse contato, né? O quanto estão usufruindo da vida. Então, é a natureza. E no outro ponto é esse silêncio, essa conexão com Deus. É fazendo a minha leitura, fazendo uma escrita, que às vezes é uma frase que vai para um story, às vezes é um texto que eu escrevo para mim, às vezes é um falar, que eu falo que eu sinto a necessidade, às vezes, né, veio algo, vai e fala, né? Porque a gente é usado. Né? Eu acho que na essência a gente é usado como instrumento, né, de Deus, do Espírito Santo, não importa quem, a todo momento. O quanto eu falo, eu escuto delas coisas que elas nem imaginam, eu falo, caramba, isso é para mim. Frases que foram ditas aqui, a Ivana falou, a Bia, nossa, aquela frase que a Ivana falou, a Ivana estava na essência dela, total, quando ela falou aquilo. Porque impactou demais o outro. Então, e daí, né, como a Carol fala, não importa se é um, se é 1 milhão, não, simplesmente viva na sua essência. Então, para mim, a espiritualidade, é essa conexão, né, com Deus, escrever algo e a natureza. E talvez alguém aqui esteja ouvindo ou vai ouvir a live gravada e fala, ai, para mim, eu nem sei, né? Experimenta. Né? Coloca o teu corpo para experimentar, mas num estado de presença maior. Então, vai fazer uma caminhada, por exemplo, no meio da natureza, mas olha para esse todo grandioso, né? Ou vai meditar, ou fazer uma oração, mas esteja conectado ali. Não fica pensando que você tem que cozinhar, ou na conta que tem que pagar, ou na reunião que você tem que fazer, na ligação que você tem que atender. E às vezes em poucos minutos você tem uma conexão tão profunda que te traz insights, né? Soluções para aquilo que você não via. E esteja aberto também a receber o outro em essência, porque tem certeza que o outro vem com ideias e soluções que muitas vezes a gente não enxerga.
né? Por contextos. Então, é buscar isso através dessa conexão com Deus. Para mim, é dessa forma. Isso aí. É isso, Que mulher. lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu vou tentar publicar as 2 lives. Bem provável que vão sair em 2 posts, né? Então, vocês vão olhar lá. Agradecer aqui, né? Agradecer Carol, também. direto de Londres, Ana Beatriz, direto de Manaus, Ivana, direto de Floripa, Thaís, direto de Maringá. Para você, seja você onde estiver, Exato. seja você que escutou aqui ao vivo ou que vai escutar gravado, o meu desejo realmente é que você se conecte à sua essência, porque ela é maravilhosa, ela é grandiosa, e você tem que acreditar que tem algo muito bom aí dentro. Então, Exatamente. esse acreditar também é fundamental, É. né? Acreditar naquilo que você tem de bom. Não sei, procura, né? Procura, acha. E mês que vem nós estaremos aqui novamente. Mulherada, se despeçam. Beijo grande. Eu agradeço. Podem falar aí. Gratidão, gente. Gratidão por estar aqui. Gratidão, meninas maravilhosas, por mais uma live sensacional. Né? Gratidão à espiritualidade também, que traz muitas informações. A gente só despeja aqui para vocês. E a minha intenção maior também é que quem estiver assistindo, que vai assistir depois, que alguma coisa toque a sua alma. Essa é a nossa maior intenção, que uma palavra, que uma chave, que uma frase, né, vire a consciência, né, vire aí a chave aí dentro e que você mude alguma coisa. Lembre-se, não queira mudar o mundo, porque é complicado. Então, vamos mudar um pouquinho só dentro da gente, um passinho de cada vez, que o resultado vai ser bem grande ali na frente e você vai perceber a mudança e a paz de espírito que você vai sentir na tua vida, né? Quando você faz pequenas mudanças no seu dia a dia. Então, gratidão, gente. Um beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Eu tenho que sair. Agradeço demais vocês, todo mundo que nos ouviu aqui até esse momento. Gratidão. Beijo. Beijo, gente. Tchau, Tchau.